10 sinais de que o apocalipse está chegando. O mundo contemporâneo está imerso em uma série de conflitos e disputas que refletem o cumprimento das palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 6. Vereis, porém, que tudo isto é apenas o princípio das dores. As nações estão em constante confronto com guerras e rumores de guerras se multiplicando. Tais tensões geopolíticas, como as que envolvem potências mundiais e regiões em conflito, apontam para o que as Escrituras previram como sinais do fim dos tempos. A natureza desses conflitos é crescente e complexa, envolvendo desde disputas territoriais até questões ideológicas e econômicas. A humanidade busca uma paz frágil e temporária, mas Jesus advertiu que apenas Ele pode conceder a paz verdadeira. Este cenário global de tensões e incertezas é um convite à reflexão sobre a iminência da volta de Cristo, que trará a verdadeira paz e justiça, mas também o juízo para aqueles que não se voltarem para Ele. A guerra, a violência e a falta de reconciliação são claras evidências de que o fim está mais próximo. O amor, como ensinou Jesus, é o maior mandamento, mas nos últimos tempos a humanidade parece ter se afastado dessa essência divina. Mateus 24, versículo 12, afirma: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Em um mundo cada vez mais egoísta e individualista, a corrupção moral e a busca desenfreada por prazer têm se tornado a norma. A compaixão e a solidariedade têm sido substituídas pela indiferença e pelo desprezo pelo próximo, refletindo a perda de valores espirituais. Esse esfriamento do amor é um sinal claro de que os tempos finais estão chegando. A falta de respeito pelas leis divinas e o crescimento da violência, das divisões e das injustiças sociais são reflexos de um mundo afastado do amor de Deus. Em meio a essa frieza, somos chamados a reviver o amor cristão, que é o fundamento da fé e da esperança, e resistir à corrupção que ameaça o coração humano. Nos tempos atuais, a propagação de falsas doutrinas tem ganhado força, como foi advertido em 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A busca por um evangelho que satisfaça desejos pessoais, ao invés da verdade bíblica, está se espalhando com rapidez. Igrejas e líderes religiosos que pregam um evangelho de prosperidade e bem-estar, desconsiderando a verdadeira transformação interior, atraem multidões. No entanto, a Bíblia nos chama a estar atentos a essas distorções, lembrando-nos de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. A diluição dos ensinamentos de Cristo em prol de um cristianismo superficial é um reflexo da perda da verdadeira essência da fé. O crente precisa permanecer firme nas Escrituras, buscando discernimento e maturidade espiritual para não se deixar enganar por doutrinas que distorcem a palavra de Deus, especialmente em tempos de crescente engano e apostasia. O Senhor Jesus, em Mateus 24, versículo 24, alertou: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos." Nos últimos dias, muitos líderes religiosos têm surgido, alegando serem representantes de Cristo, mas suas mensagens são distorcidas e contrárias aos ensinamentos da Bíblia. Esses falsos profetas fazem promessas de milagres e bênçãos terrenas, mas afastam as pessoas da verdadeira missão do Evangelho, que é a salvação e a santificação. O aumento dessas figuras que buscam poder e fama em nome da religião é um claro sinal de que o apocalipse está chegando. O cristão deve estar atento a esses enganos, examinando todas as coisas à luz da palavra de Deus. A única maneira de não ser enganado é conhecer as Escrituras e a verdade revelada em Cristo, mantendo-se firme na fé verdadeira, que é a base de nossa salvação.
A sociedade contemporânea tem sido marcada por uma crescente desigualdade e injustiça social. A exploração dos pobres, a violação dos direitos humanos e o clamor dos oprimidos têm sido ignorados. Em Isaías 1, versículo 15, Deus diz: "Quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicardes as vossas orações, não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue." A falta de compaixão e a exploração das fraquezas dos mais vulneráveis são sinais claros de um mundo distante dos princípios divinos. A injustiça social e a opressão têm se tornado mais evidentes e a sociedade, em grande parte, permanece indiferente ao sofrimento do próximo. Isso nos leva a refletir sobre como estamos tratando os necessitados, pois nossa salvação está intimamente ligada ao cuidado que temos com o próximo. Deus, em sua justiça, não deixará impune aqueles que oprimem os fracos. Ele clama por justiça e os cristãos são chamados a agir em favor dos injustiçados. A perseguição religiosa é um fenômeno crescente nos dias atuais e muitas nações se tornaram hostis ao cristianismo. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus advertiu: "Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Cristãos em diversas partes do mundo enfrentam perseguições severas, desde prisões e torturas até o risco de morte, simplesmente por professarem a fé em Cristo. Além disso, o crescimento de religiões que se opõem ao cristianismo, como o islamismo, reflete um cenário de crescente intolerância religiosa. A ascensão de ideologias contrárias à liberdade religiosa também prepara o caminho para um período de grande tribulação para os fiéis. Este é um chamado para os cristãos permanecerem firmes na fé, mesmo em face das adversidades, lembrando-se de que Cristo venceu o mundo e está preparando um lugar para aqueles que o seguem. O avanço da tecnologia tem gerado um cenário de controle e vigilância cada vez maior. Em Apocalipse 13, versículo 17, lemos: "E que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome." A criação de sistemas de controle financeiro, como criptomoedas e sistemas de rastreamento global, reflete um futuro em que a liberdade humana será progressivamente cerceada. A tecnologia, ao mesmo tempo em que oferece conveniência, também se torna uma ferramenta de manipulação e controle. A possibilidade de um governo global, utilizando tecnologia para controlar a economia e as vidas das pessoas, é uma realidade que se aproxima rapidamente. Esse cenário de vigilância global, combinado com a manipulação da economia, é um dos maiores sinais da chegada dos últimos dias, conforme descrito nas Escrituras. O cristão precisa estar preparado espiritualmente, pois a liberdade religiosa e a privacidade serão cada vez mais ameaçadas. A crescente rejeição à Bíblia e aos valores cristãos é uma das marcas do nosso tempo. Em 2 Timóteo 3, versículo 7, Paulo disse que nos últimos dias, homens que jamais poderão chegar ao pleno conhecimento da verdade seriam comuns. Vivemos em uma era onde a verdade absoluta da palavra de Deus é relativizada e muitos preferem viver de acordo com suas próprias vontades e interpretações, em vez de se submeter à autoridade divina. A rejeição da moral cristã, do arrependimento e da santificação é um reflexo claro da apostasia que precede o retorno de Cristo. Muitas igrejas têm diluído a mensagem do Evangelho para atrair mais pessoas, mas a verdade de Cristo não muda. É um tempo de grande engano, onde a verdade é rejeitada em favor de uma fé que é mais confortável, mas que não conduz à salvação. A oposição ao cristianismo se intensifica e o movimento em direção à religião do anticristo começa a se tornar mais visível.
Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Paulo avisa sobre a apostasia que precederá a revelação do homem da iniquidade. A oposição aos cristãos tem se tornado mais agressiva em muitos países, com a perseguição religiosa e a marginalização dos valores cristãos. Ao mesmo tempo, vemos o crescimento de ideologias que buscam substituir a verdade bíblica por uma moral relativista, promovendo uma cultura anticristã. A preparação do terreno para a manifestação do anticristo, que governará com poder e engano, é um sinal claro de que estamos nos aproximando do fim. A presença de ideologias anticristãs nos campos político, social e religioso aponta para a iminência do cumprimento dessas profecias. Os cristãos devem estar atentos e firmes, aguardando o retorno de Cristo. Embora o mundo esteja imerso em tribulação e dificuldades, a palavra de Deus nos oferece esperança e consolo. Em Apocalipse 21, versículo 4, é prometido: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apesar das turbulências que enfrentamos, a segunda vinda de Cristo trará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor ou morte. Essa promessa nos dá força para perseverar, pois sabemos que, em Cristo, a vitória já foi conquistada. O cristão deve viver com a expectativa de que a vinda de Cristo será a realização final de todas as promessas de Deus, trazendo justiça, paz e a eternidade em sua presença. Esta esperança deve sustentar a fé e a resistência nos tempos difíceis que antecedem o retorno do Senhor. Vivemos em tempos de grandes desafios, onde as incertezas se tornam parte da rotina diária, e a humanidade, em sua busca por respostas, se vê cada vez mais distanciada dos princípios divinos. O mundo, como vemos, está em constante agitação, com guerras, divisões e um crescente abandono dos valores espirituais. A moralidade se dissolve e as falsas doutrinas tomam o lugar da verdade pura que se encontra nas sagradas escrituras. A insegurança e a busca por poder e conforto material nos afastam da verdadeira paz que só Cristo pode oferecer. Mas, em meio a tudo isso, há uma luz que nunca se apaga, uma esperança que transcende todas as adversidades, o retorno de Jesus Cristo. Se olharmos atentamente, perceberemos que esses sinais, longe de nos causar desespero, devem nos impulsionar a uma vida mais profunda e verdadeira com Deus. São momentos como esses que nos convidam a refletir sobre nossa fé, nossa conduta e nossa responsabilidade como cristãos. O amor, a misericórdia e a justiça de Deus são os pilares que devemos abraçar, não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo de nossa jornada. O mundo pode parecer estar desmoronando, mas em Cristo encontramos nossa força, nossa rocha firme, nossa segurança eterna. A palavra de Deus é imutável e permanece para sempre. Quando as tempestades se levantam e o caos nos cerca, devemos lembrar que nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas na promessa eterna de que um dia todo sofrimento será erradicado e viveremos na presença gloriosa de Deus. Em momentos de dificuldades, quando os corações se apertam e as incertezas nos invadem, é em Cristo que encontramos consolo e força para seguir em frente. Então, enquanto aguardamos a volta de nosso Salvador, que nossa fé seja renovada, que nossa esperança não se apague e que a cada dia, em meio às adversidades, possamos ser um reflexo de seu amor e verdade no mundo. Como Jesus nos ensinou, que a oração seja nossa constante fonte de conexão com Deus, nos lembrando sempre de que Ele está conosco em todos os momentos, pronto para nos dar a paz que excede todo entendimento. E assim juntos, em espírito de reverência e devoção, elevamos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Fico muito grato por você ter dedicado seu tempo para acompanhar o conteúdo e espero que tenha sido enriquecedor e inspirador para a sua jornada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso realmente ajuda o canal a crescer e chegar a mais pessoas que também podem se beneficiar dessa mensagem. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Assim, você estará sempre por dentro de tudo que preparamos com muito carinho para você. A sua participação é essencial para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo temas que realmente fazem a diferença na sua vida. Agradeço imensamente pelo apoio e pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua jornada.